Vamos lá, pessoal, vamos retomar a nossa aula. Bem, nós estávamos fazendo um pequeno teste aqui, né, de como era o funcionamento de um programa. Aí nós chegamos a escrever esse programa aqui, né? Eu sou um programa, mandei o pessoal salvar. Aí, agora vocês vão fazer o seguinte, vocês vão abrir uma pasta. Tá? Aí vocês vão lá onde está salvo, né? No caso aqui na área de trabalho. Deixa eu baixar aqui. Aí, vem aqui, ó, escreve assim, CMD. Aí ele vai abrir aqui uma janela preta, CMD. Aí tu vai escrever o mesmo nome que tu salvaste lá, tá? Que era esse aqui, né? Programa.bat. Então escreve aí, programa.bat. Aí tu vai mandar executar. Aí ele escreveu lá, eu sou um programa. Né? Aí agora, escreveu assim, e aí observa que ele escreveu, imprimiu a mensagem que tinha que escrever, imprimir. Uma outra maneira de a gente fazer isso aí, que é até mais divertido, é fazer o seguinte. Tu vai lá onde tu salvaste, né, teu arquivo, dá 2 cliques nele. 1, 2. Ó, já foi, executou e saiu. Ó, vamos de novo. Ó, já abriu e já fechou. Por que será que ele não está dando tempo de eu ver? Por que não está acontecendo igual como agora, que deu para eu ver que estava escrevendo? A mensagem, né, que a gente mandou escrever, eu sou um programa. Porque a gente lembra que isso aqui é um programa, certo? Nós estamos programando. E aí, pessoal, a máquina, ela só executa o que o programador mandar. A gente, nesse caso aqui, nós não colocamos o pausa. Né? Então, ele simplesmente inicia o programa, escreve na tela muito rápido e já sai, já termina. Ninguém mandou ele dar pausa. Então, se a gente colocar agora aqui pausa e salvar, aí aqui eu vou minimizar. Aí agora sim, ó, quando eu der 2 cliques, aí ele vai parar. Ó. Viu que agora ele obedeceu? Eu sou um programa, aí ele fez a pausa. Aí aqui o gerenciador que faz executar o programa, né? Pressione qualquer tecla para continuar, só para ele saber o que a pessoa quer fazer agora. Quando eu apertar qualquer tecla, aí ele sai, tá bom? Então nota que a máquina, ela só executa o que o programador mandar. Anteriormente a gente não tinha posto pausa. Então como a gente não mandou pausar, ele abria, escrevia na tela e já saía. Quando a gente adicionou pausa, aí ele entendeu que a partir daí ele tinha que fazer uma pausa para poder ficar escrito lá na tela. Senão era muito rápido, né? Ele passava pelo processador, já acabava, a gente nem chegava a ver o que estava escrito. Ok? Esse é o nosso programa. Espero que vocês tenham feito aí também, para testar. Tá? Bem, agora nós chegamos aqui aos tipos de software. Tá? Vamos começar aqui estudando 2 tipos de software que são mais gerais. Tá? Aí vamos colocar aqui o software de sistema e o software aplicativo. Tá? O software de sistema, em um contexto geral, eles vão controlar os dispositivos e os periféricos, tá, do computador. Então, quando a gente falar de software de sistema, eles vão ser programas que vão ser responsáveis por gerenciar os nossos periféricos, tá? E vão ser responsáveis por gerenciar os dispositivos do hardware. Tá? Como assim, professor? Não deu para entender o que tu quer dizer. Como assim? O que ele vai fazer exatamente? Nós temos aqui o exemplo de um driver. Drive e sistema operacional. Tá? Esses são exemplos de software de sistema. Sabe o que é um driver? Sabe quando tu compra uma impressora e aí tu compra uma impressora, né? E aí, assim que tu compra ela, tu vai tentar chegar na tua casa e tal, tu vai usar a tua impressora. Tu tá doido para imprimir um arquivo nela. Né? Tu quer testar se ela está funcionando.
Aí tu coloca ela, liga os cabos, tal, liga a tua máquina, liga os cabos nela, liga a tua impressora, e aí tu tenta fazer ela funcionar. Mas aí a princípio ela não funciona. Por quê? Porque tu precisas instalar o driver da impressora. Não é assim que funciona? Então, o que esse driver vai fazer exatamente? Ele vai ser o intermediário entre o teu sistema, né, que está instalado na tua máquina, o teu sistema operacional, e aquele hardware da impressora. Que nesse caso, a impressora ela tem a própria linguagem dela, né, digamos assim. Ela sabe conversar a linguagem das impressoras, digamos assim. E tu tens o teu sistema aí. E aí o teu sistema ele não sabe falar a linguagem de impressoras. E aí tu vai precisar de alguém que faça o intermédio entre a linguagem das impressoras e o sistema operacional. O cara que vai ser responsável, o papel, o ator responsável por desempenhar essa função são os drivers, tá? Então, depois que tu instala o driver da impressora, aí sim tu consegues utilizar a tua impressora. A partir dali, aquele driver ele vai permitir que o teu sistema operacional reconheça a impressora. Aí, a partir daí, tu consegues utilizar. Então, observa que nesse caso, esse software de sistema, o driver, ele vai ajudar a controlar esse dispositivo. Qual é o dispositivo? A impressora. Tá? Um outro exemplo que nós temos, por exemplo, vamos dizer, a memória principal, por exemplo. Tem um carinho chamado sistema operacional e é o sistema operacional que vai controlar o que deve ir para o sistema, lá para a memória principal ou não. Tá? Então, é o sistema operacional que vai gerenciar se a memória está cheia, se a memória ele que vai gerenciar qual objeto deve sair da memória. É o sistema operacional que vai gerenciar se é o momento dele tentar alocar uma parte do teu HD para que ele possa desafogar a memória caso ela esteja muito cheia. Então, quem vai ser responsável por gerenciar esses dispositivos é o sistema operacional. Tá? Quando aqui o autor fala de periféricos, vamos colocar o exemplo de um teclado. Tá? Então, é um dispositivo de periférico, né? O teclado, um dispositivo de saída, de entrada. Então, nesse caso aqui, à medida que a gente vai digitando aqui, ele vai aparecendo, vai digitando e vai aparecendo as teclas lá. Né? Então, quem vai gerenciar a ordem que tu digitaste aqui, né? Tem uma coisa também que o sistema gerencia, eu não sei se eu vou conseguir fazer aparecer aqui. Aqui, ó. Eu apertei várias vezes a tecla Shift e aí o sistema operacional me dá um aviso aqui, ó. Me deu um alerta aqui. Deseja ativar as teclas de aderência, aí ele dá uma mensagem aqui avisando que a tecla Shift foi apertada 5 vezes. Então, o tempo todo o sistema operacional está aguardando o usuário interagir com ele. Né? Então, é ele que vai ficar gerenciando todas as situações que acontecerem durante o uso do computador. Tá? Então, o software de sistema ele é responsável por controlar, por fazer o gerenciamento de toda a parte do hardware, tá? E, como eu dei o exemplo da memória principal, né, que é o sistema operacional que gerencia a memória principal, é hardware, certo? Mas o que vai estar lá nesse hardware da memória principal? São programas. Né? Então, quem vai gerenciar a entrada dos programas e a saída dos programas, a cópia de um programa do HD até para armazenar na memória principal, quem vai fazer o gerenciamento, por exemplo, dessa cópia é o sistema operacional. Então, observa que o sistema operacional, além dele gerenciar o hardware, ele também gerencia software. Ué, mas o sistema operacional não é um software? Sim, mas ele é um software de sistema. E aí eu estou te dizendo que, além dele gerenciar dispositivos de hardware, ele vai gerenciar softwares aplicativos também. Tá? Nesse exemplo, vamos supor que um determinado programa está instalado, né, e aí o usuário ele quer abrir vamos dizer que ele quer abrir um editor de fotos. Tá? Aí o editor de fotos está salvo lá no HD, ele acabou de ligar a máquina
E aí ele quer usar agora aquele programa. Quando ele der a ordem para executar o programa, o lugar que vai estar armazenado é no HD. E aí quando o sistema operacional encontrar o programa, ele vai levar uma cópia do HD, lembra que a gente começou na aula passada? Ele vai levar uma cópia do HD até a memória principal. E aí da memória principal é repassada para a CPU. Né? Naquele exemplo da cache, a cache vai se antecipar, né? A controladora da cache vai fazer cópias para ela para tentar adivinhar a próxima instrução que a CPU vai utilizar. Então, esse gerenciamento do software, de onde ele foi, para onde ele vai ficar, quem vai fazer isso é o sistema operacional. Tá? Então, ele está gerenciando o software e aplicativos. Além dele gerenciar hardware, ele vai gerenciar software e aplicativos também. Tá? O que é um software aplicativo? Software aplicativo ele vai permitir o desenvolvimento de uma ou mais tarefas específicas. Possuem grande abrangência de tipos. Olha só, um software aplicativo, quando ele fala assim, permite o desenvolvimento de uma ou mais tarefas específicas. Quando ele fala de tarefas específicas, é porque um programa, um software aplicativo, ele tem um determinado objetivo. Né? Por exemplo, se for aqui o PowerPoint, né? Um editor de apresentações. Qual o objetivo do PowerPoint? É fazer apresentações, permitir a edição de apresentações. Então essa é a tarefa específica dele. Tá? Aí só que ele também coloca da seguinte forma, permite o desenvolvimento de uma ou mais tarefas. No caso desse exemplo do PowerPoint, ele permite, além de apresentar, ele permite também editar, ele permite tu configurar a apresentação, né, como ela vai ser feita, tu pode colocar um modelo, enfim. Tem vários tipos de tarefas que são executados ali aqui no PowerPoint. Ainda tem mais uma. Durante tu tá editando uma determinada apresentação, ao mesmo tempo, esse software aplicativo, ele vai salvando de tempos em tempos automaticamente para ti, né? Então é mais uma tarefa específica que ele vai fazer para ti, certo? E aí quando ele fala assim que possui grande abrangência de tipos, é porque existem, aqui como exemplo, editores de texto, planilhas eletrônicas, editor de apresentação, editor de fotos, editor de vídeos, editor de áudio, enfim, existe uma grande infinidade de software aplicativos, tá? Então, de forma geral, para a gente fechar esse slide aqui, o software de sistema ele vai gerenciar hardware e software aplicativo, tá? Ele vai gerenciar os dois. E o software aplicativo é todo o resto de aplicativo, digamos assim, tá? São os programas que nós utilizamos durante o dia a dia, tá? Que vai ter uma grande infinidade de exemplos. Então, antes da gente... deixa eu mostrar então esses exemplos aqui de software aplicativos para vocês. Aqui eu tenho aqui a tela do PowerPoint, aqui eu tenho um editor de texto, aquele que eu abri ainda agora, o Notepad++. É só um bloco de notas, tá? Só que ele é um pouco mais bonitinho do que o que vem padrão no sistema. Aqui eu tenho um player de música, o VLC. Aqui eu tenho um navegador, eu tenho as planilhas, os arquivos, os programas que são equivalentes ao Office da Microsoft, só que isso aqui é do Google, tá? Google Sheets, Google Docs, Google Slides. Aqui eu tenho um editor de imagens também, o GIMP. Tá? Aqui eu tenho um aplicativo de celular. Ó. Aqui eu tenho esses carinhas aqui, eles são jogos, tá? Jogos para aprender a programar, aprender a fazer código-fonte para a máquina executar instruções. Esses caras aqui eles são jogos que ajudam a gente a desenvolver o raciocínio lógico e matemático. Então esses caras aqui, ó, todos esses são exemplos de software aplicativos. Tá? E eu trouxe aqui exemplos também de software de sistema. Aí eu mostro aqui o exemplo de alguns sistemas operacionais. Esse aqui é bem conhecido, que é o Windows. Esse aqui é o Linux, né? Existem várias distribuições do Linux. Geralmente ele é simbolizado por esse pinguim. Aqui é a maçã da Apple, né? A maçã que foi mordida. Lembra quando eu comentei com vocês a história do pai da computação? Ele lembra que, não sei se vocês foram atrás do filme lá do Alan Turing, o Enigma, Código Enigma, uma coisa assim, não do filme, esqueci agora, mas está lá no cigarro.
Se vocês foram atrás, ou pelo menos viram, assistiram os vídeos que eu postei, a história diz que ele morreu envenenado, né? E alguns dizem que ele mordeu uma maçã, essa maçã estava envenenada com cianeto e aí ele morreu, né? Aí, quando a Apple foi fazer a sua logo, eles dizem que alguns autores falam isso, tá? Eu não fui a fundo ver se é verdade. Que essa maçã aqui da Apple é fazendo uma menção ao Alan Turing. E essa aqui é a mordida que ele deu na maçã que estava envenenada. Por isso que a logo da Apple seria essa maçã. Só uma curiosidade para vocês aí. E aqui é o Android, né? O operacional Android, que alguns devem ter no celular. Bem, pessoal, aí eu vou fazer uma pequena pausa para que a gente entre aqui nesses outros tipos de software aqui, tá? A gente vai mais a fundo aí.